Boa noite a todos, boa noite amigos. Estamos dando continuidade ao nosso estudo de Evangelho, de todas as quintas, graças a Deus, com as bênçãos aí do nosso mestre e amigo Jesus, pedir a todos que neste momento aí a gente possa se preparar aí para o início do estudo, tá? Vamos só esperar um minutinho, os companheiros que estão entrando, Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. A gente tem trabalhado esse capítulo todas as quintas-feiras, nós estamos seguindo a ordem do Evangelho. Boa noite. E vamos só dar um tempinho para o pessoal ir entrando, para a gente poder já iniciar. Boa noite aí aos amigos que vão chegando, boa noite aos companheiros de trabalho aí, de estudo. Estamos conversando sobre o Evangelho. Hoje nós vamos falar da figueira seca, tá? Que também está nesse capítulo 21. Nós estamos falando da entrada de Jesus, primeiro na penúltima semana, depois nós falamos de Jesus expulsando os vendilhões do templo, e hoje nós vamos falar da parábola da figueira seca, que estão todos dentro deste capítulo, que a gente está estudando, que é o capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Vamos fazer a nossa prece para dar início ao nosso estudo, agradecer e pedir a espiritualidade amiga que em nome do Cristo está conosco, que possam nos envolver em amor e paz, e que possamos, trabalhando e entendendo, vivenciando o Evangelho de amor, estar aptos a compreender as energias e vibrações do Cristo. Senhor Jesus, pedimos neste momento pelos nossos lares, por aqueles que amamos, por aqueles que têm estado à nossa volta e que precisamos aprender a compreender e a respeitar. Senhor, dá-nos o entendimento, a paz, a tranquilidade e o amor. Fica conosco, divino amigo, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Estamos dando a tosse, estamos dando início ao capítulo, ao estudo do capítulo 21 de Mateus, Nós vamos hoje começar a partir do versículo 18, tá? Então, quem tiver uma Bíblia em casa, quiser acompanhar, Lembrando, gente, que o estudo é participativo, tá, pessoal? Então, quem quiser perguntar, quem quiser trazer aí seus comentários, ou até mesmo perguntar de outros temas, tá? Pode ficar à vontade aí, porque nosso objetivo aí é conversar em torno do Evangelho, e não ficar preso só no tema, O tema é o norte, que nos ajuda aí a dar uma direção para o estudo, mas a gente sempre fala isso, desde que iniciamos esse estudo há mais de 20 anos de Evangelho. O objetivo do estudo do Evangelho é para a gente, Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma necessidade, alguma questão, por favor, tá? Fica à vontade, dentro daquilo que a gente puder ajudar, vai ser uma grande alegria, vai ser um grande prazer, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar aqui, nossa Bíbliazinha aqui, quem quiser procurar, capítulo 21 do Evangelho de Mateus, no versículo 18. Que os estudiosos dão por subtítulo A Figueira Seca. Pela manhã, quando voltava para a cidade, teve fome. Então vamos lembrar que Jesus tinha, no final do último versículo, ele tinha ido para Betânia, Betânia, que é uma cidade próxima a Jerusalém, onde vivia uma família muito querida de Jesus, uma família de amigos dele, que eram os irmãos Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos, o irmão mais velho Lázaro e as 2 irmãs, Marta e Maria, que eram amigos de longa data de Jesus, eles tinham uma história ali com Jesus de muito tempo, eles eram conhecidos e amigos de Jesus. Lázaro, ele era um dos homens mais ricos da Galileia, da Judéia, ali daquela região toda, e ele era muito amigo de Jesus. Então, normalmente, quando Jesus ele ia para Jerusalém, ele não deixava de passar em Betânia para visitar os amigos, e muitas vezes se hospedava lá, Quando ele queria ficar mais próximo de Jerusalém, ele se hospedava na casa da família Marcos,
de onde vem o evangelista Marcos, né, que é um dos filhos lá, né, na verdade na época de Jesus, nessa época que a família Marcos, né, o líder da família era a mãe, né, a Maria Marcos, né, que era a mãe do João Marcos, o evangelista futuro, né, que vai escrever o Evangelho de Marcos, né, e Jesus tinha uma amizade muito grande com aquela família, né, e ele ficava normalmente, né, o Monte das Oliveiras ali, o jardim né, do Getsemane, né, aquela coisa toda, pertencia à família Marcos, tá? Para quem não sabe, tá bom? E a Maria Marcos era irmã do Barnabé, né? Barnabé é tão amigo do Paulo de Tarso, tá? Eles eram irmãos, né? Então, assim, eles eram muito próximos ali. Então, Jesus, o Barnabé já era discípulo de Jesus, ele era um daqueles 72 discípulos, né? Depois o Barnabé vai ser o grande companheiro do Paulo aí durante boa parte da vida dele, anos depois desse momento aqui que nós estamos estudando, uns 5, 6 anos depois disso aqui, tá? E aí, né, pela manhã, quando voltava da cidade, ou seja, estava voltando de Betânia para Jerusalém, né, passando, né, para a cidade, teve fome. É interessante, né? A gente sabe que Jesus, tudo que ele faz, né, tem um porquê, né, e tem um motivo. Né? Em nenhum momento Jesus age de maneira, vamos dizer assim, gratuita. Né? Então, até quando relata que Jesus teve fome, né? E a fome, né, tem uma série de simbolismos espirituais. O primeiro sentido da fome é a necessidade de algo, né? Da necessidade do alimento, daquilo que nos sustenta. E espiritualmente o alimento, né, é muito mais do que, né, o que você põe dentro da boca. Né? O alimento é aquilo que você coloca na sua intimidade, né, no seu espírito, na sua alma, né, no seu ser eterno, são os valores também. Né? Então nós vamos notar que Jesus está com fome, né? Mas a fome de Jesus, ao contrário da nossa, né, se a gente for analisar, né, a fome de Jesus ela está num outro nível, é uma fome de realização. Né? Então, enquanto a gente tem a fome de aprender, de entender, de conhecer, né, Jesus tem a fome de ver resultado na gente. Né? Então, ou seja, a ansiedade da fome, né, entre parênteses, porque Jesus nunca ficou ansioso por nada, né? A vontade da fome de Jesus é a expectativa pelo nosso crescimento espiritual, né? A expectativa pelo nosso despertar espiritual. Essa é a fome do Cristo, né? Que vai ser alimentada fazendo o que? A vontade do Pai. Ele mesmo fala, né, que a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. E aí, né, teve fome e viu uma figueira junto do caminho. É interessante, Jesus viu uma figueira junto do caminho, né? Ou seja, o caminho que representa, né, vão lembrar lá, né, que para os cristãos antigos, né, o caminho é a representação do quê? É a representação da jornada espiritual. Então Jesus ele está lá no caminho, né? Jesus está ali, né, na caminhada, Jesus está ali no aprendizado, né? Jesus está ali como mestre. Então ele vê uma figueira no caminho, ou seja, ele vê uma figueira que também está nesse caminho, né? Tanto é que os seguidores de Jesus na época eram chamados de seguidores do caminho, foram chamados assim muitos anos, né? Quem deu a ideia de mudar o nome foi o Lucas, né? Que dá um nome de cristão, que é um nome grego, tá? Para facilitar a expansão do evangelho, né? Então o Lucas fala assim, vamos dar um nome que, no idioma mundial, né, que é o grego, né, para a gente entender, gente, na época de Jesus o grego tinha o papel que o inglês tem hoje, né? Então todo mundo que queria comercializar, que queria viajar, que queria, né, ser um cidadão do mundo, aprendia a falar o grego, né? Então o grego na época de Jesus era o mesmo que hoje é o inglês pra gente, claro que nas devidas proporções, né, aquela coisa toda, né? Então o grego é um idioma universal. E aí o Lucas dá a ideia, né, porque ele era grego também, né, puxou a sardinha para ele, né, de chamarem os seguidores de Jesus e eles se chamarem de cristãos, né, que é a tradução da palavra ungido, tá? Que representa a palavra Messias em hebraico, né? Então eles traduzem o Messias para Cristo, tá? Então seria essa a ideia central. Então vamos lá, né? Aproximou-se dela e não encontrou nela senão folhas e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Né? Então você imagina, Jesus está andando, né, tranquilamente, deu fome, né? Sentiu fome, ele vai até a figueira, né? Tinha uma figueira bonita lá, tenra, né? Ou seja, a figueira estava com a aparência que estava dando muito fruto, né?
Então ela estava com a aparência, né, de que estava no tempo de dar fruto, né, assim, aparentava, apesar que não estava no tempo não, né. E Jesus vai até ela em busca do fruto, fala assim, cadê o fruto? Daí, né? E na hora que Jesus se aproxima, ele vê que ela está cheia de folhas, mas não tem fruto nenhum. Ou seja, é a espiritualidade de aparência, tá? Por que Jesus critica, né, a figueira? Jesus critica a figueira por causa, né, da espiritualidade aparente, né? Então o que acontece, né? A figueira parecia estar pronta, parecia estar dando frutos, mas em verdade a figueira não estava dando fruto nenhum, né? Aquela aparência da figueira era falsa, era uma aparência mentirosa, né? Aquela aparência da figueira era um engano, né? Então aquela figueira ela era fruto, né? Ela era a materialização do que? De uma mentira. E o Cristo, né? De maneira alguma, Jesus, né, precisa ou vai lidar com mentira, né? Jesus não está ali para se alimentar de mentira. Jesus está ali para trabalhar valores de imortalidade, né? Então a figueira é esse símbolo, tá, gente? É aquele que aparenta estar dando fruto. Olha só, né? Vendo isso, os discípulos admiraram-se, dizendo: como secou a figueira imediatamente. Olha que interessante. Aqui no Evangelho de Mateus, né, fala que a figueira seca na hora, né? Em outros evangelhos, né, se não me engano no Evangelho de Marcos e de Lucas, fala que a figueira seca depois, né? A história deles é diferente. Jesus vai, chega, amaldiçoa a figueira, que nunca mais cresça nada, vai para a cidade, depois que ele entra, ele sai de tarde, e aí na questão de tarde passando, os discípulos falam, olha aquela figueira, como secou aquela figueira que amaldiçoaste, ou seja, aqui é instantâneo. Nos outros evangelhos demanda um tempo. Qual que é a questão aqui, né? Na verdade, o que acontece é que existe ali a questão da lembrança de cada um. Um lembra de um jeito, outro lembra do outro, né? A gente, muitas vezes, acontece isso. A pessoa fala assim, lembra daquela situação, aquele negócio que aconteceu? O outro fala assim, eu não. Não foi assim não, foi de manhã. Não, foi de manhã, só foi de tarde. Não, nós comemos bife. Não, que bife só? Nós comemos batata, né? Então a lembrança das pessoas vai variando de acordo, né, com o momento, com o tempo e com o lugar, né, que as coisas estão ali acontecendo, né? Então é muito comum essa diferença de lembrança, mas isso não invalida, né? Na verdade, isso é só um detalhe, tá? Para a gente poder perceber ali o quão humano é, né, a escrita do Evangelho nesse sentido. As pessoas escreviam aquilo que elas não lembravam, aquilo que elas entendiam, né? Ou seja, o Evangelho ele não é totalmente infalível nesse sentido histórico, né? O conteúdo espiritual não, já é outra história, né? O conteúdo espiritual do Evangelho é infalível, tá? Mas o conteúdo textual, que é a parte que está escrita, né, ela é sujeita à interpretação, confusão, né? Porque é um texto que foi escrito pelas pessoas, cada um lembrava. Às vezes, alguns textos do Evangelho foram escritos 20 anos depois do que aconteceu. Então o cara lembrava, ou então ele conversou com a pessoa que viu acontecendo, mas o cara já está velho, já está lá, né? Então, assim, muitas vezes os textos do Evangelho trazem essas diferenças. Jesus encontrou com um cara na rua. Não, Jesus encontrou com um cara na praça. Não, Jesus foi primeiro. Não, Jesus voltou primeiro, né? Nada mais é isso do que diferenças, né, no campo da lembrança das pessoas. As pessoas lembravam situações diferentes de formas diferentes. Basicamente é isso, tá, gente? Só estou explicando aqui para a gente poder entender. Respondendo Jesus, disse-lhes: na verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disseste a este monte, sai daí e lança-te ao mar, assim se fará. E tudo que pedirdes com fé na oração, recebereis. Então olha só que interessante, né? Jesus fala aqui, né? Os discípulos começam, eles se admiram do fato da figueira ter secado, né? Por que a figueira seca? Porque diante do Cristo a aparência não tem efeito, né? É aquela situação da nossa vida no mundo espiritual. Os amigos espirituais falam isso pra gente, falam assim, quando a gente chegar no mundo espiritual, né, lá na realidade do mundo espiritual, não tem jeito de eu enganar. Não tem jeito de eu fingir que eu sou bonzinho, não tem jeito de fingir que eu sou um cara iluminado, que eu sou um cara, né, muito gente boa, né? E se eu não for de verdade, né? Porque toda aparência, quando confrontada com o Cristo, né, desaparece. A aparência, quando diante do Cristo,
né, ela some para dar vazão, para dar lugar, né, à verdade. O objetivo do Cristo ali, né, com a figueira, né, não era amaldiçoar ela porque ela ficou, né, Jesus ficou com raiva, Jesus está danado de raiva. Não, gente, aquilo era uma lição. Jesus aproveitou aquela situação da figueira, né, para poder ensinar aos seus discípulos uma lição, né, dar aos seus discípulos um entendimento sobre uma verdade espiritual, né? Então ele vai ensinar para os discípulos ali naquele momento, né, essa questão do que a aparência não importa. Nós vemos aí muitas pessoas, né, que são muito preocupadas que os outros achem que elas são boas, ou que são iluminadas, ou que eles são, né, espiritualizados. Né? A opinião do outro sobre a gente importa muito pouco. Né? A opinião que importa pra gente normalmente é das pessoas que a gente ama. Né? E mesmo assim, né, o ideal é que essa opinião esteja baseada em fatos reais. Não adianta, né, eu querer, né, ser e me mostrar como um ser iluminado quando às vezes eu tenho dificuldades de lidar com uma série de situações. Né? Então, quanto mais humano eu conseguir ser, né? Quanto mais humano eu conseguir, vamos dizer assim, trabalhar as minhas questões, as minhas energias, os meus sentimentos, melhor. Né? Jesus ele vai, né, valorizar a nossa realização espiritual de intimidade. Tá, gente? Nós estamos aqui falando da parábola da figueira. Não é nem a parábola, né? Não é parábola. Né? Nós estamos aqui falando da história de Jesus com a figueira seca, tá? Que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 18. Né? Então nós estamos conversando sobre isso. Quem está chegando aqui agora, né? Nós estamos no nosso estudo de Evangelho, né? No capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Então quem tiver interesse, quem quiser participar aí conosco, né? Seja muito, muito, muito bem-vindo, né? Seja bem-vindo aí de coração, né? É um prazer. E quem quiser perguntar, participar, né, dar opinião, por favor, fique à vontade, tá, gente? É muito importante a opinião de todos, né? Então Jesus vê a figueira, né? E depois disso, né, quando os discípulos ficam admirados, né, com a figueira, né, com o ato da figueira secar, né? Ou seja, a falsidade se desmancha, né? Jesus fala para eles: vocês estão preocupados com isso? Né? E aí Jesus vai trabalhar com eles o conceito de fé, né? A fé do ponto de vista do Cristo. Né? Na epístola de Paulo aos Hebreus, o Paulo fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de todas aquelas que não se vê. Olha que interessante a frase do Paulo. É o firme fundamento daquilo que se espera, ou seja, eu tenho fé que vai acontecer um dia. Eu tenho fé que o mundo vai melhorar. Eu tenho fé que o amor vai vencer. Né? E a prova de tudo aquilo que não se vê. Olha que interessante esse conceito. Ou seja, a fé é a prova daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não enxerga, daquilo que a gente não percebe de maneira sensorial. Tá? Então Jesus vai trabalhar vai falar aqui, ó, né? Se vocês disserem a um monte, sai daqui, né, e planta-te no mar, né, assim se fará. Aí o pessoal fica assim: nossa, mas isso aí é muito estranho, né? Vamos lembrar, gente, tem um conceito lá no Evangelho, né, vamos falar sobre fé, né, que é esse conceito aqui da fé que transporta montanhas, que a gente vai ter que traduzir para o espiritual. Por quê? Os espíritos de luz falam pra gente, né, que a mente está na base de todas as realizações do espírito, ou seja, tudo na nossa caminhada, tudo na nossa jornada espiritual, tudo dentro do ambiente que nós somos é pensamento. Ou seja, o que eu sou, o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu penso, são reflexos do que? Do meu pensamento. Tá? Entender isso, né, para o nosso momento evolutivo atual, às vezes é muito difícil. Por quê? Porque nós achamos, né, que o mundo material que está à nossa volta, né, é a verdadeira realidade. Mas na verdade, né, isso é o que Jesus nos ensina e que os espíritos de luz falam, tá? Esse mundo à nossa volta aqui, ele é uma construção da nossa mente, ele é um reflexo do nosso pensamento, tá? Então alguém que tenha controle sobre o próprio pensamento, ele pode alterar, né, a sua vida. Não só a vida do ponto de vista da intimidade, né, porque nós somos o que nós pensamos, né, mas também a vida do ponto de vista do que? Do nosso exterior. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos, né, também cria nossa volta. Quando eu estou aqui no meu quarto, aqui, ó, né, eu sou um reflexo do meu pensamento.
a minha forma de me vestir, a minha forma que eu estou aqui, né? A minha casa, a minha família, o meu quarto, isso tudo aqui são o quê? Reflexos das minhas escolhas, reflexos, né, daquilo que eu, Marcelo, sou. Né? Então a minha família, minha casa, o ambiente onde eu vivo, o local onde eu estou, né, é um reflexo da minha existência, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Né? E a fé, né, ela trabalha exatamente isso, ou seja, a certeza, né, entender o mecanismo pelo qual o universo funciona, nos dá poder. Né? Os grandes espíritos, né, eles podem torcer, vamos dizer assim, a realidade na vontade deles. Né? Jesus fazia isso. Né? Jesus podia modificar a realidade material de acordo com a vontade dele. Ele podia curar um cara, ele podia dar uma perna para o cara que não tinha. Né? Claro que ele fazia isso com algum método que a gente não entende. Né? Mas ele podia fazer coisas que ao nosso olho, né, que a nossa percepção são milagrosas. Né? Hoje nós temos uma série de coisas à nossa volta, né, que aos olhos do mundo, né, são milagres. Né? A gente tem aqui, nós estamos conversando aqui à distância aqui. Né? Se há 100 anos atrás, 200 anos atrás, alguém entrasse no quarto, me visse aqui conversando com vocês aqui em duas telas aqui e tal, e aparecendo meu reflexo aqui, né? Eles iam me tomar como um bruxo, um feiticeiro que está usando aqui um espelho para comunicar, né? O espelho meu, onde, né? Isso, aos olhos do homem e da mulher do passado, né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, é o quê? É uma mágica, é um milagre. Né? É algo sobre-humano, sobrenatural. O que é isso? O cara está conversando eletricidade, né? Então, assim, olha só, né? A ciência, a magia, né? Para alguns, né? Nos permite fazer coisas que na época de Jesus seria inimaginável, né? Só os espíritos conversam à distância, né? Nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos fazendo aqui coisas que aos olhos de homens da época de Jesus seriam milagrosas. Eles iam tomar a gente por deuses, né? Porque nós manipulamos a energia do mundo, nós fazemos um monte de coisa aqui, né? Então, a fé é o conhecimento. E de onde que nasce a fé? A fé nasce da experiência. Já falamos isso antes, tá? E continuamos falando. A gente acredita naquilo que a gente experimentou. Aquilo que a gente experimenta. Nós temos certeza que o sol vai nascer amanhã. Por quê? Porque o sol nasce todo dia. Então nós experimentamos. Nós temos certeza que a lua gira em torno da Terra. Por quê? Porque a gente vê a lua lá no céu todo dia. Então nós temos certeza que ela existe. Né? Ninguém duvida que a lua existe. Né? O pessoal pode até achar que a Terra é plana, né? O pessoal aí, né? Mas ninguém duvida que a lua existe. Duvida? Porque a lua está lá no céu. Né? Ela existe. Né? Então, assim, aquilo que nós experimentamos, nós acreditamos. Né? E aí temos aquele questão de ponto de fé. Para algumas pessoas existe a fé cega, né? Que é a fé que nasce, né, de uma crença que não tem entendimento. Né? A fé cega é sempre a mais frágil das fés. Né? Por quê? Porque ela não se sustenta. Né? Porque ela é tão cega que ela mesma titubia. Né? Então aquele que está na fé cega, hoje ele acredita e amanhã ele fala, será? Né? Será que é? Será que não é? Né? A maior base de fé que a gente pode ter, né, para trabalhar a nossa fé em Jesus, na espiritualidade, é experimentar. Né? Eu brinco com o pessoal quando a gente está lá fazendo educação mediúnica, lá fazendo estudo de mediunidade. Né? O primeiro momento da educação mediúnica é o mais legal para a crença. Por quê? Porque é o momento que a pessoa sente a vibração no corpo, né? Sente ali fisicamente uma série de... Né? Mesmo que não sinta o espírito diretamente, né? O comunicante, né? No exercício de concentração a pessoa sente a vibração do próprio corpo, sente o corpo espiritual, dá para sentir. Né? É algo muito palpável para a pessoa. Então aí a pessoa acredita, aquilo fortalece a percepção de fé da pessoa. Né? É o primeiro momento ali que dá para a pessoa uma sensação de que, nossa, esse negócio existe mesmo. Né? Então a experiência, né, o conhecimento espiritual, ele demanda experimentar, não adianta. Quem não experimenta, não acredita. Então por isso que muitas vezes a gente não pode exigir dos nossos irmãos, né, das pessoas que a gente ama, que eles tenham uma visão, um entendimento de fé semelhante ao nosso. Às vezes a história espiritual daquela pessoa é diferente da nossa. Né? Às vezes é muito fácil para mim, que vejo espírito desde criança, né, falar que existe espírito. É muito fácil para mim, né, que converso com entidades encarnadas, falar que existe. Mas eu esperar que o meu irmão, que não tem a mesma experiência que eu, né, me absorva, me aceite pelo que eu estou falando, daí já vai um caminho. Por quê? Porque eu não posso exigir do outro
aquilo que ele não experimentou, né? Claro que existem pessoas que acreditam sem ver, Jesus mesmo, né, se refere àquilo, né? Mas o que acredita sem ver é porque teve experiências anteriores, né? Tem muita gente que não tem mediunidade extensiva hoje e acredita. Por que acredita? Porque está introjetado do passado. É aquilo que a gente falava das regiões do mundo espiritual, né? A maioria das pessoas acredita que existe um inferno, mas tem dificuldade de acreditar que existe um plano superior, um plano iluminado. Por quê? Porque nós, enquanto espíritos ainda muito, né, presos ao passado espiritual, nós temos experiência com as zonas umbralinas. Todo mundo já foi no umbral quando estava desencarnado, né? Todo mundo já foi numa zona de sofrimento, aí, pelo menos nos últimos 1000 anos, aí, nós passamos por perto. Então isso está introjetado. Então quando eu falo, existe o inferno, mesmo, existe mesmo esse negócio aí, né? Mas você fala assim, não, existe o nosso lar. Que nosso lar? Que viagem, nosso lar. Né? Já perceberam isso? Pessoas que não duvidam da existência do diabo, do demônio, né? Quando você fala para eles que existe um mundo espiritual, né? Que existe ali o plano superior, né? A pessoa entra em parafuso e fala, isso aí não existe não, esse negócio aí isso aí é lorota, isso não existe, isso é mentira, né? Aí você fala, meu Deus, né? Como é que acredita num e não acredita no outro, né? E assim, né? Observem isso. Muita gente. Oi? Pode falar? Pode, Alba, claro. tá bom? Claro, amigo, pode sim. Mas é que essa questão que você falou que ele acredita porque teve experiência que nós viemos de regiões umbralinas pesadas. Eu acho muito interessante, quando eu era pequena eu tinha um medo disso, mas era uma coisa doentia, né? Aí eu fico com um pavor, mas um pavor. Então nossa, mãe, ele deve ter vindo assim de uma região bem pesada. E isso é muito bom, porque hoje a gente ainda está com tanto problema, mas já melhorou tanta coisa, né? Mas isso é mesmo, né? É da experiência bem, né, antes, né, a experiência forte antes da encarnação. E às vezes, Alba, a experiência nem foi na última encarnação, não. Às vezes, mas se você teve lá nas 10 encarnações atrás, você teve. Então tá lá, ó, guardado, né? Tá lá introjetado, né? Então, assim, para quem passa por essa situação, é fácil acreditar. Né? Por isso que quando, né, tem uma história muito, muito interessante, né? A gente estava num trabalho da Casa Espírita lá no plano espiritual, né, em desdobramento, e aí, né, a gente estava numa região, o Liel levou a gente, o Lucas levou a gente numa região do plano espiritual, onde tinham um grupo de espíritos, né, que eles acompanhavam já tinha um bom tempo no mundo espiritual. Aí eles foram me contar a história desses espíritos. Era o seguinte, eles moravam numa região lá do Rio de Janeiro. Né? Isso aí é quando eu era adolescente, criança. Tá? Nem é da Casa Espírita, né? Bem antes, aliás, agora que eu tô. Né? Aí o que acontece? Eles levaram a gente lá em desdobramento, né? E aí eles falaram o seguinte, olha, tem uma comunidade aqui, é uma comunidade mesmo, lá na cidade do Rio onde a gente morava, né? Comunidade muito carente, muito pobre. E aí eles estavam reencarnados e a espiritualidade estava conduzindo aquele grupo. Aí contou, a história desses espíritos é o seguinte, nos últimos 100 anos atrás, né, eles eram espíritos muito difíceis e eles estavam numa região de sofrimento das trevas, né, onde tinha uma entidade tenebrosa, né, um espírito muito cruel, muito maligno, que chicoteava todo mundo, né, e que, né, atormentava eles violentamente. É um grupo de uns 100. Né, então tinha esse companheiro lá que era o líder da falange lá e que fazia, né, atormentava aquelas entidades ali. E o que acontece? Né? Por misericórdia divina, esse grupo de espíritos, né, esse grupo de companheiros lá, eles são resgatados pela espiritualidade. Né? O Lucas estava participando na época, né? E o Liel também, né? Era na época da minha infância isso, né? Ou bem antes, não sei, que eles me contaram, né? E aí eles estavam lá e eles participaram do resgate desse grupo. Eles reencarnaram nessa região, nessa cidade lá do interior do Rio de Janeiro, que é onde eu morava, né? Quando criança. E aí, né? Esse grupo reencarnou, inclusive o algoz, o espírito que era o líder lá, que era o que chicoteava todo mundo, que, né, que agredia todo mundo, que era o chefe da falange, reencarnou. Né? E aí, né,
esse grupo estava lá reunido, né? Esse grupo estava lá reunido, aquela situação toda lá, né? Encarnado lá depois de 20, 30, 40 anos, né? Dessa história, né? E aí eles foram ver como é que eles estavam, né? E aí eles chegam nessa comunidade muito simples, muito pobre, né? E aí eles chegam lá dentro, né? Eles chegam lá numa região lá, tinha um galpão, né? Muito simples, onde eles estavam se reunidos, né? Tinha as luzes acesas, aquela coisa toda no galpão, e estava tendo um culto evangélico dentro desse galpão. E aí quando a espiritualidade entra lá dentro, né? Eles mostram o ambiente, né? Eles entram lá dentro, né? Aquele galpão lotado, devia ter umas 200 pessoas, entre adultos, velhos, crianças, aquela coisa toda, né? E assim, magnetizados, né, naquele cântico, naquela energia lá do culto, né, aquela coisa bonita, né? E lá na frente, um indivíduo de pé, de terno, né, e com a Bíblia na mão, né? E falando para eles, fala assim, seu Zé, se você continuar bebendo, o Espírito Santo do Senhor revelou que você vai para o inferno. Dona Maria, se você continuar falando mal da sua vizinha, né, o demônio Satanás vai te carregar lá, você vai para o caldeirão de enxofre. E ele ia falando lá os defeitos moral lá, que você está enchendo a cara na cachaça, que você não está criando seu filho bem, e estava lá apontando o defeito de todo mundo, que você vai para o inferno, que Jesus vai te levar, que Jesus vai jogar você no caldeirão do demônio, o demônio vai te atormentar, né? E as pessoas ali até tremiam magnetizadas na energia daquele pastor que estava falando, né? E aí, né? Passava essa situação, né? Eles lá, né? No outro dia tinha uma distribuição de cesta básica da casa espírita lá do lado, lá, né? Essas mesmas, a maioria daquelas pessoas ali recebendo cesta, aquela coisa toda, né? E aí o palestrante espírita fala, não, que existe as regiões do nosso lar, onde os espíritos iluminados, né? E enquanto ele falava isso, os espíritos observavam o comentário das pessoas. Nossa, cara é maluco, isso não existe, não tem nada disso não. As mesmas pessoas que quando o pastor na outra noite falava que ia pro inferno que estava tomando cachaça, né? Desdenhando daquilo que o expositor espírita estava falando. Como que aquilo fosse uma... Não, mas que fantasia, esses caras espíritas eles dão comida aqui, mesmo são tudo maluco, né? Então a gente finge que a gente acredita no que eles estão falando, levamos nossa cesta básica e tá bom demais, né? E aí o que o Liel estava explicando para os outros espíritos lá que eu peguei, né? O seguinte, aquele grupo de espíritos que estava ali é o grupo que estava lá encarnado, que estava lá naquela região de sofrimento. E o espírito que estava lá chicoteando todo mundo reencarnou como um pastor, porque ele queria se melhorar, né? Não quer dizer que ele era ruim, não. Quer dizer que ele queria se melhorar, né? Ele arrependeu, então ele assumiu, como ele era o cara que dominava e fazia o mal para eles, ele assumiu o compromisso de ser o cara que ia levar isso para Jesus. Aí ele reencarna como pastor daquela comunidade, né? E aí ele começa a pregar. E a pregação dele é toda baseada no quê? No medo. Então quando ele abrir a boca e falar assim, se você continuar tomando cachaça, você vai pro caldeirão do capeta, o cara sentia lá na alma dele, nossa senhora, esse cara é o próprio capeta que tá falando comigo. Né? Claro que ele não sabia disso, mas lá na inconsciência dele, lá na intimidade dele, né? Quando o pastor falava que quem não dá o dízimo, quem não cumpre as obrigações, quem trai a mulher, quem não cria o filho, quem abandona a família, quem enche a cara de cachaça, né? Aquelas coisas todas que eles trabalham muito bem, vai pro inferno, aquilo tocava profundamente, porque eles tinham uma experiência, né? Porque há pouco mais de 30, 40 anos eles estavam numa região do mundo espiritual que era um inferno. Então quando o cara falava aquilo, tinha um poder de persuasão 1000 vezes maior do que o coitado do expositor espírita lá que falava de nosso lar, de colônia, de coisas que eram totalmente fora do nível de realidade daquelas pessoas. Talvez até pro cara que estava falando, né? Então é essa que é a grande questão da fé. A fé, ela se estrutura através da experiência. Para eu acreditar no espiritual, eu tenho que experimentar o espiritual. Mas quando a gente fala experimentar o espiritual, a gente está falando de fenômeno. A gente está falando de vivência. O Cristo, ele tinha muito mais peso para as pessoas que experimentavam, né, os ensinos dele. Né? Quem quiser entender isso, pega o livro Paulo Estevão e lê lá no Paulo Estevão, né? Quando Gamaliel com um amigo dele chamado Samônio. Né? O Samônio era um cara rico lá, que era muito amigo do Gamaliel na juventude, era um amigão, rico, bonito, inteligente, né? Tudo, né? E que o Gamaliel vai visitar a Casa do Caminho, né? Que era um albergão, né? Para quem não sabe, a Casa do Caminho é a primeira igreja cristã, né? A Bíblia chama a Igreja de Jerusalém, né? Mas eles davam o nome de Casa do Caminho, como eles conheciam na época, né? E o Gamaliel vai visitar lá, porque o Paulo queria botar fogo naquele negócio todo, e o Gamaliel vai lá, porque o Pedro convida ele, né? Que o Gamaliel, cara, é sempre gente boa, né? E o Pedro chama ele para ir lá, né?
E aí, quando o Pedro vai receber o Gamaliel, aquela coisa toda, o Gamaliel começa a dar uma volta lá entre aquelas pessoas lá que estavam deitadas nas macas, lá, aquela coisa toda que não era uma coisa comum, tá? As pessoas não cuidavam de doente, não existia isso, era tudo pro Vale dos Leprosos, se lasca pra lá, né? A Casa do Caminho não, um grande hospital, né? Dentro das condições de 2000 anos atrás, né, gente? Imagina, né? E o Gamaliel andando no meio daquelas pessoas doentes, aquela coisa toda, ele se surpreende com um amigo dele lá. Né? O amigo dele que é riquíssimo, ele olha pro cara fazendo você aqui, né? Cadê aquelas propriedades, aquela dinheirama, tudo que você tinha, né? E o amigo dele conta, ele fala assim, eu fiquei leproso. No dia que eu fiquei leproso, meus filhos me botaram pra fora de casa, me mandaram pra sarjeta, que eu morresse longe. Tomaram tudo que eu tinha, que era o costume da época. Mas aqui eu encontrei o Messias, nos ensinos de... Ele nem conheceu Jesus, tá, gente? O Samônio não conheceu Jesus, Jesus foi encarnado, né? Pedro aqui me ensinou sobre o Cristo, esse Cristo que cuida de mim aqui. Eu estou aqui dentro por causa do amor desse Jesus. Jesus é o Messias. E o Gamaliel falou, que é isso, né? Jesus é um cara de gente boa, mas daí o Messias e tal, né? Nós temos que entender, né? Porque o Gamaliel é doutor da lei na época, né? Então ele ficou todo assim, né? Cheio de, né? Não me toques. O cara falou, não, você não sabe o que você está falando, não. Você não precisa de Messias, não. Eu preciso. Né? No momento que todos me abandonaram, Jesus me recebeu. No momento que todos me deixaram para trás, eu me vi coberto de andrajos, tal qual Jó, o Cristo me recebeu, eu estou aqui em nome do Cristo, eu acredito nele, que Jesus é o Messias. E isso bateu lá na alma do Gamaliel. Né? Tá lá no livro, tá, gente? Mas deixa eu contar essa história, né? Com outros detalhes aí. Né? Bateu lá no fundo do coração dele, foi ali que ele virou cristão. Né? Ele falou assim, ó, você que tá nessa condição que você tá, rico, bonito, velho, né? Velho, cansado, mas cheio de, né? Todo mundo tipo paparica, né? É outra coisa. Você não precisa de Jesus ainda não, você vai precisar, né? E aí o Gamaliel entende o poder do Cristo, que falava aos corações do quê? Dos necessitados. A fé do Samônio nasceu da experiência dele com o Cristo, que foi Jesus que acolheu ele. Não Jesus em pessoa, mas a ideia do Cristo, os discípulos do Cristo. A fé nasce de experiência. Vamos sempre lembrar disso. Como temos dificuldade de acreditar nas coisas boas e belas? Sim, é verdade. Por quê? Porque nós ainda estamos imersos no mal. Né? E isso é um exercício, né, que eu lembro quando eu era criança, né, de acreditar no belo, né, que você está falando aqui. Eu estou lembrando uma coisa. O Lucas sempre me falava, né, quando eu ficava com raiva de alguém, né? Quando você é criança, você fica chateado, né? Os colegas faziam bullying, aquelas coisas todas lá, né? Aqueles negócios lá, né? E você ficava meio chateado, assim, né? Não só com escola, né? Família, meio deslocado, né? Aqueles meninos... Eu era um menino esquisito, né? Então você sempre é meio deslocado por ser um menino esquisito, né? Você não é o protagonista, né? Você é o esquisito. E aí eu lembro que o Lucas me falou uma vez, né? Falando dessa questão do belo e do bom, que pra gente aprender a ver o belo e o bom na nossa vida, nós temos que aprender a ver o belo e o bom nos outros. Aí ele falava assim comigo, tá vendo que é colega seu que brigou com você, que bateu em você? Observe ele bem que você vai ver alguma coisa de bom nele. No dia que você conseguir ver alguma coisa de bom naquela pessoa que você detesta, você vai conseguir com facilidade ver coisas boas em tudo. Então talvez seja o exercício que nós estamos sendo convidados nesse momento que a gente está vivendo, né? Que é tão fácil odiar alguém, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Uma coisa também que os amigos espirituais falam, que as pessoas estão doidas para ter um inimigo para odiar, né? Tá doida para se indignar com alguém, para alguém pagar caro por alguma coisa para ela, né? Então as pessoas querem alguém para poder processar, para poder falar que é o vilão, para poder falar assim, viu, bem feito, tomou, né? Então quando a gente está transferindo o nosso desejo de vingança, né, de insatisfação com a vida para o outro, a gente quer que o outro se lasque, né? A gente quer que o outro pague, né? E isso muitas vezes faz da gente pessoas mais tristes, né? Pessoas mais desanimadas com a vida, pessoas mais sofridas, né? Então assim, vamos começar a observar o que é de bom no outro, né? Porque tem, tá? Tem muita coisa boa no nosso próximo, tem muita coisa boa naqueles que não concordam com a gente. Tem muita coisa boa naquelas pessoas, mesmo naquelas pessoas mais intragáveis, difícil, tem algo de bom. E no dia que eu conseguir enxergar o que tem de bom no outro, eu vou conseguir enxergar o que tem de bom em mim e no universo em minha volta, né? Que é o que Jesus fez aqui com a figueira, né? Jesus, ele buscou, né? Como a figueira não tinha nada para oferecer, seca, minha filha. Pelo menos vai servir para alguma coisa, vai servir de sinal para os outros. Né? Até o fato da figueira ter secado,
Foi útil, por quê? Porque a figueira seca ela serviu para mostrar que não tinha fruto, ninguém ia se enganar indo até ela. Né? Viu essa lição que nós estamos estudando aqui tem 2000 anos, nós estamos estudando para essa figueira. Olha só, né? Jesus transformou a figueira numa coisa positiva. Né? Até a inação, a incapacidade da figueira de produzir fruto, né? Se a gente for analisar bem, se a gente for, né, pensar bem, é algo positivo. Né? É o sinal de, né, olha aí, tem um pontinho bom nesse negócio, nessa história aí. Né? Tem algo de positivo nessa situação, nessa história. Né, gente? Então a gente vai refletindo sobre essas coisas. Né? O objetivo do estudo do Evangelho é esse. Tá? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Né? Fique à vontade, nós ainda temos uns minutinhos. Né? Lembrando, né, enquanto, né, alguém quiser perguntar aí, formula alguma pergunta, ou abre o áudio, ou faz o que acha melhor. Né? Amanhã nós temos o tratamento espiritual às 8 da noite, tá, gente? Não esquece não, quem puder nos ajudar e participar com a gente, é muito importante, né? Nos ajudar a divulgar o tratamento espiritual, para ajudar quem precisa, para nos ajudar, né? Queria lembrar também que nós estamos aí na nossa semana que vem, no próximo sem ser sábado agora, no outro, né? No dia 25, é o nosso dia de distribuir cesta lá no Francisco de Assis, né? Nós temos 9 dias aí para adquirir os itens da cesta aí, quem puder nos ajudar com qualquer item, né? Arroz, feijão, açúcar, óleo, nós estamos aceitando tudo, né? Nós estamos aí com cerca de 100 famílias sendo acolhidas lá na casa, né? Então no sábado a gente vai ter lá o almoço, a gente vai ter lá a distribuição de cesta, a gente vai ter lá todas as questões necessárias lá, né? E então a gente pede aí para os amigos que puderem colaborar conosco, nos ajudar, né? Nós estamos precisando muito, né? Que não está mole manter a cesta de todo mundo não, né? Infelizmente, né, os itens alimentares, todo mundo sabe disso, não está muito caro, né? Está muito fora da realidade aí da gente, né? Então a gente pede aí com muita humildade aí, né, a ajuda e a compreensão dos companheiros aí, né, que se interessam pelos trabalhos do bem, né? Quem quiser, mais uma vez, a gente sempre fala isso, né, que a gente, né, quem quiser conhecer o trabalho lá do Francisco de Assis vai ser muito bem-vindo, né? Vai ser uma alegria muito grande recebê-los, né? Aqueles que desejarem conhecer, né? Ver como é que é o nosso trabalho lá, né? Vai ser uma alegria muito grande, né? Dividir, explicar como é que funciona, tá? E no mais é isso, né, meus amigos? Que Jesus possa nos abençoar, né? Tem uma pergunta aqui da nossa companheira. O que você pode esclarecer de mensagens de entes desencarnados ter cobrado? Minha tia me recebeu uma mensagem e me disse que a moça tira a carta e cobra muito caro. Eu diria que isso aí é um erro. Tá? Tem uma frase do Cristo que fala: de graça recebeste, de graça dê. Né? Então a palavra do Cristo não é, vamos dizer, obscura. A gente não comercializa a mediunidade. Tá, gente? A gente não vende a mediunidade da gente. Né? Claro que às vezes, por exemplo, a pessoa faz um livro, né? A gente tem um livro lá que a gente fez, né? Normalmente o valor dos livros, a gente vende o livro para poder manter obra social, essas coisas, tá, gente? Mas assim, um médium não deve ganhar com o seu trabalho, né? Então, assim, as pessoas que vendem a sua mediunidade, né? Elas estão cometendo erros muito, muito, muito graves, né? Assim, claro que a gente não é ninguém para julgar o outro, né? Mas pelo que a gente sabe da espiritualidade, os espíritos cegos não participam desse tipo de coisa, não, tá? Porque como é que eu vou vender uma coisa que não é minha? Né? Que direito que eu tenho de vender, né, a mensagem a alguém? Né? Não posso fazer isso não. Tanto é que uma das bases da doutrina espírita, né, é aquilo que o Paulo de Tarso fala, aquele que não trabalhar não coma. Né? Então eu não posso viver da minha mediunidade, não. Eu tenho que viver para a mediunidade, que é diferente. Né? Eu tenho que doar o que eu tenho que fazer. Marcelo, pode falar. Há uns tempos atrás, todo mundo aqui em casa frequentava uma moça, ela cobrava R$40, sabe? Pelo atendimento. E ela falava que os espíritos falavam que ela não podia aumentar. Só podia cobrar 40, né? Lógico que hoje em dia, né? E outra, ela pagava as contas dela. Ela falava, mas eu preciso, porque eu fico aqui o dia inteiro, eu pago as minhas contas e tal. Complicado, porque ela ficava dependente, né? Ficava de rabo, desculpa do termo, com o rabo preso, né?
Então, realmente, é dar de graça aquilo que de graça recebestes, né? Gente, sem dúvida. Com certeza. E outra coisa também, né, que eu queria até falar, por exemplo, quando a gente frequenta uma casa espírita, é diferente. A gente tem a necessidade de contribuir, mas é contribuir para pagar a conta d'água, pagar a CEMIG e tal. Então, acho que a gente, por consciência, né, nem que seja com um pouquinho, mas é completamente diferente, né, as situações, né? Com certeza. Com certeza, né? Lembrar, né, gente? Porque o que acontece? O trabalho do bem, ele precisa ser mantido. Igual eu tô aqui, tô pedindo ajuda para ser. Se eu não tenho dinheiro para pagar 6 sem família, nossa, acho que nem para 10, nem para 5, né? Mas assim, o trabalho, a gente se beneficiar pessoalmente do trabalho de caridade, gente, é um grande... não dá, tá? Então, se a pessoa começa a ganhar dinheiro, ficar famosa, ganhar muito dinheiro com esses negócios, ela tem que pôr a mão na consciência dela. Porque o dinheiro que entra é pro trabalho, não é pra ela não. Né? Eu tenho que ir lá pro meu hospital trabalhar toda semana, lá, ó, né? Bater lá meu dedinho lá no ponto, lá, ó, fazer lá o meu trabalho lá, senão eu não recebo, não. Né? E nem a doutrina espírita que vai pagar minhas contas, não. Né? Exato. Então, existe o caminho mais fácil e existe o caminho mais difícil. Né? E o mais fácil, às vezes, se torna mais difícil, né, gente? Exatamente, isso é até bom para a gente ficar atento. Teve uma casa espírita também há muito tempo que eu frequentei e eu fiquei chocada porque tinha uma lanchonete dentro da casa espírita. Nossa. Eu achei aquele trem tão esquisito, quer dizer, não pode, tem que viver das doações mesmo, né? Então eles meio que exploravam a lanchonete. Eu achei esquisito também isso, eu não gostei não. É complicado, né? No mínimo, né? Mas é aquela situação, né? Complicado. Eu fiquei sem saber o que falar porque ela está em confiança, mas vou tentar esclarecer. A questão, né? O que acontece, gente? O caminho mais fácil das pessoas é sair cobrando das coisas. É muito fácil, né? Dá muito dinheiro, aliás. Muita gente ganha dinheiro com religião, né? Mas não dá para esquecer a frase do Paulo: quem não trabalhar não coma. Né? Então vocês vão ver a história do Paulo de Tarso, né, que é tão amado aí, inclusive pelos protestantes, católicos e tantos outros, né, que vocês vão ver que o Paulo de Tarso, a pregação dele, ele trabalhava do dia inteiro, depois que ele ia fazer os trabalhos de Jesus, ele não vivia daquilo não, né? Então assim, a gente tem que lembrar isso, até porque, né, nós temos que dar exemplo também, né? Nós temos que dar exemplo daquilo que a gente acredita, né? Então, assim, claro que a gente não pode sair criticando os outros, porque cada vida é uma vida, né? Isso aí as pessoas vão resolver com a própria intimidade, mas eu falo, se fosse eu não faria, né? Então, assim, pra mim, dentro de mim, né, seria uma coisa, assim, tenebrosa, eu ia ficar doido, eu ia ter uma crise de consciência violenta. Falo pra vocês de coração aqui, né? Mas, assim, quanto à questão, né, tem até um companheiro que perguntou como é que pode ajudar, né? É só me chamar no privado, lá no grupo do Amigos do Caminho, né? Ou pelo WhatsApp, eu ponho aqui pelo... Né, que a gente manda lá os dados da casa, né? A casa tem CNPJ, né? Aliás, o número de Pix da casa é o CNPJ do grupo, né? Então quem quiser consultar na Receita Federal, lá vai ver meu nome lá, que eu sou responsável, né? Tem tudo muito bem, né, organizado lá, né? Porque é uma coisa muito séria, né? Então a gente tem que prestar conta de tudo aí, tá, gente? Quem quiser ir lá conhecer, ver o trabalho, né? É um prazer, né? E no mais, né, quem está vendo aqui, nós temos muitos companheiros que trabalham com a gente lá e sabem, né, da idoneidade do trabalho, né, do objetivo da casa. É uma casa que existe há mais de 20 anos, né? Eu falei, mas não, mais de 20, mais de 30, né? Então, assim, é um lugar muito idôneo. O Francisco de Assis, né? Deus abençoe, né? Gente, nós vamos terminar o nosso estudo. Né? Desculpa aí, né, as tosses. Amanhã, como a gente falou, tratamento às 20 horas, né? O nosso tratamento vai focar a família, tá? Então vamos lá, né, fazer a nossa prece, agradecer a Jesus pela oportunidade, pelo momento, pedir ao Mestre do Amor que possa nos acompanhar os passos, nos instruir pelo caminho, nos dar a fé, a confiança e a esperança, através das experiências positivas do amor. Envolve Jesus a cada um de nós e permite que possamos estar contigo, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos, né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, né? Que nós possamos estar aí, né, com muita paz, muita luz, né? E até amanhã, se Deus quiser, né? Boa noite. Boa Deus noite. te pague. Muito obrigada. Até amanhã. Boa noite.
Boa noite, amigos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.